Nossa! Vale a pena. Olá, nós estamos iniciando mais um programa em Discussão com Vida e hoje nós temos a honra e o prazer de receber no estúdio da TV Assembleia a deputada federal Luísa Erundina, que é um verdadeiro patrimônio histórico, ético da política brasileira. Ela tem uma trajetória de luta em defesa da educação, da cidadania e de todas as áreas sociais. Uma militante histórica que continua tendo uma atuação brilhante e fundamental para a democracia brasileira. Estamos aqui, então, Luísa Erundina, muito obrigado pela sua presença. Luísa Erundina que já foi professora, assistente social, vereadora, deputada estadual, deputada federal, prefeita de São Paulo, uma longa trajetória. A gente vai conversar um pouquinho aqui, conhecendo um pouquinho mais essa trajetória da Luísa Erundina e também as lutas que ela tem travado em defesa do povo brasileiro. Luísa Erundina, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Assembleia. Eu já quero começar falando um pouco da sua trajetória. Você foi professora também, né? No início da sua carreira, assistente social e professora. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência. Claro. Eu quero agradecer o convite. Também admiro muito o teu trabalho, Genásio, sobretudo voltado à educação. Você tem um mandato que se destaca, né, no conjunto dos parlamentares dessa casa. E a minha trajetória, ela está muito ligada à minha opção de vida. Eu sou nordestina, lá da Paraíba, meu filho de uma família pobre, de camponeses, de artesão. Meu pai era artesão, fazia sela e tinha o prestígio de que as selas dele não machucavam os animais, né? Então, família de 10 filhos, eu era a sétima, e intuí, descobri desde muito cedo que aquela realidade que nós vivíamos não era justa. Quando tinha seca, minha família e muitas outras famílias, a maioria, nós tínhamos que migrar para não sofrer os problemas da seca, da falta de água, fome, inclusive. E algumas famílias, muito poucas, não é que eram ricas, mas não precisavam arribar nas condições em que Vidas Secas de Graciliano Ramos, né, mostra. Era aquilo lá, não exagera nada, né? Bom, aí eu estudei com muita dificuldade, inclusive eu fiz o primário, 5 anos, e terminando os 5 anos, na época era o curso primário de 5 anos, e meu pai não podia me colocar em outra cidade, porque lá não tinha ginasial. E eu repeti o 5º ano, eu pedi à diretora para ficar, para não perder o vínculo com a escola, né? E eu rompi, de uma certa forma, aquele padrão que era o comum na vida das minhas primas e das moças daquela geração. Era também casar muito cedo, ter uma filharada muito grande e reproduzir aquele modelo, né, de pobreza, de exclusão e de muita dificuldade. E eu me intuí muito cedo, como eu dizia, de que o estudo era um meio que eu teria para romper com aquele padrão e para contribuir de alguma forma para mudar aquela realidade. Eu estudei com a ajuda de uma tia, que também tinha uma filharada grande, mas morava numa cidade que tinha curso ginasial. Sua filha mais velha era professora, era quem sustentava a família, junto com a minha tia, irmã da minha mãe, que era costureira. Portanto, foi uma dificuldade. Eu fiz o ginásio. Depois do ginásio eu fui trabalhava durante o dia, estudei à noite para fazer o colegial. Aí você já percebeu a importância da educação. Com certeza. Um processo de emancipação, eu até um me instrumento pergunto, de que eu, emancipação. tão jovem, era adolescente ainda, eu intuí isso, né? E o estudo era fundamental para eu romper com aquela situação que era a norma nas famílias da minha geração e da minha condição social. Então, minha origem de classe determinou, de uma certa forma, a minha opção pela política e a compreensão de que eu tinha que lutar para mudar aquela realidade. Então, eu queria ser médica, mas para ir para a capital não tinha condições. Aí eu fui trabalhar e não dava para trabalhar, e na cidade em que eu morava, Campina Grande, eu seguia a minha tia mudava, eu mudava junto
para poder continuar a minha vida. Trouxe minha família para Campina Grande, minhas irmãs eram mais novas, para que elas pelo menos conseguissem chegar onde eu tinha chegado. E aí, quando eu passei 9 anos aguardando uma oportunidade para fazer o vestibular e entrar na universidade, aí eu já tinha outra orientação de vida. Já comecei a trabalhar com os camponeses, na Pastoral da Terra, lá na Paraíba, né, com Dom José Maria Pires, que era arcebispo, aquele bispo mineiro que era negro, e a gente trabalhava com os camponeses, que eram o rescaldo das ligas camponesas. Né? As principais lideranças haviam sido, né, eliminadas, assassinadas, e ficaram os camponeses que restaram do massacre das ligas, já no período da ditadura militar. E eu ia com Dom José e outras... Dom José já era ligado à teologia da libertação, exatamente, às comunidades de exatamente, base. com o Dom Helder Câmara, então era aquela geração de bispos e padres da Igreja Católica no Nordeste, enfrentando a ditadura, resistindo com uma pastoral social muito importante e voltada, grande parte dela, pela questão da reforma agrária, a democratização do uso da terra. E eu me liguei muito a essa ação da Igreja, não era vinculada a nenhum partido, mas aquilo já despertou, né, a perseguição política do regime contra a Igreja, contra os agentes que atuavam junto na Pastoral da Terra. E aí eu fui obrigada a sair de São Paulo. Eu fiz o mestrado de Ciências Sociais aqui, na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, para ir lecionar na Universidade Federal da Paraíba. Aí eu fui vetada pelo regime, aí eu fiquei um ano lá, o ano de 70, eu fiz tese, eu estudei 67, 68, no auge da repressão política, e quando voltei para lecionar em 1970, eu fui barrada pela ditadura militar, aí eu voltei para São Paulo em 71, porque a perseguição ficou muito acirrada e eu corri o risco de desaparecer ou de ser presa, enfim, como outros companheiros e companheiras já haviam sofrido essa repressão. Eu vim para São Paulo, fiz concurso público para assistente social. Da Prefeitura de São Paulo. Aí eu fui bem classificada e já fui admitida em 1971. Aí eu fui trabalhar onde? Nas favelas, nos cortiços, praticamente com a mesma população com quem eu trabalhava lá na Paraíba, no sertão, lá em Sapé, que era o foco das ligas camponesas. E aí eu percebi, eu vim muito magoada, achando que eu tinha deixado a luta para trás. Eu me dei conta que a luta era a mesma, porque eu fui trabalhar nas favelas e nos cortiços com a população que migrou da terra, né, do Nordeste, como um todo, do interior do Estado, e eu fui trabalhar exatamente com os migrantes, né, trabalhadores rurais, que não tendo terra para trabalhar e sobreviver, a saída era vir para os grandes centros urbanos. Quando chegava aqui, o primeiro problema que eles enfrentaram era o problema da terra, terra para morar. Aí vinham as ocupações, e aí nós atuávamos como assistentes sociais, né, contra a repressão da polícia, dos proprietários, do próprio Estado, do governo. E aí eu entrei na militância sindical, para organizar politicamente a minha categoria profissional. E como sindicalista, né, resistindo à ditadura, e foi no momento em que os sindicalistas, tendo Lula à frente, e os trabalhadores e os sindicalistas lá do ABC, houve uma luta da classe trabalhadora, os sindicalistas, de todas as categorias profissionais. E eu estava nessa luta, né, na época das primeiras greves, na época da ditadura, 68, 69, e foi quando eu, dirigente da minha categoria profissional, conheci o Lula num congresso que nós realizamos. E o Lula encerrou o congresso, ele estava vetado na sua... Como é que é? Ele foi afastado. Foi afastado do sindicato, pela Lei de Segurança Nacional. Exatamente. Né? Ele foi Depois preso. Foi preso também, ficou 40 preso. dias. E os sindicalistas todos estavam numa fase de muita repressão sobre eles, e os sindicatos perseguidos. O Joaquinzão era que estava à frente do sindicato de São Bernardo. E foi nessa época que eu conheci o Lula. Joaquinzão aqui em São Paulo, né? Era o Joaquinzão conhecido exato. Como o sindicalista pelego. Né? Que foi um interventor no sindicato. Isso, foi interventor. Depois do afastamento da direção do sindicato, né, que foi cassada. Né? Então foi aí que eu conheci o Lula. Ele mandou me convidar para, se eu não tivesse nenhuma vinculação com alguma força, algum partido clandestino, ele me convidava para... Ele estava orientando um processo de criar um novo partido, o Partido dos Trabalhadores,
E aí eu aderi a esse processo, eu fui fundadora do PT, e a partir daí veio a minha militância político-partidária. Eu tinha uma militância profissional, sindical, e a partir daí eu passei a militar no partido. E na educação, você dava aula já nessa época? Sim, desde 1971. Em faculdades? Em faculdades? Faculdade de Serviço Social de São Paulo. Né? Eu lecionei na PUC também. Lecionei em faculdades do interior, Sorocaba, Santos, São Caetano do Sul. Eu lecionei em muitas faculdades do interior do estado, do litoral, e ao mesmo tempo exercendo a minha profissão como assistente social da prefeitura e militando no sindicato da minha categoria, e espalhamos a nossa atuação no país inteiro, organizando politicamente os profissionais de serviço social, que tinham uma incidência muito grande junto à população. Eram perseguidos também, éramos perseguidos pela ditadura, pelo contato com a população, e de uma certa forma a gente contribuía para a população se organizar, população de favela, das favelas da cidade, a gente trabalhou bastante nisso. E veio daí a organização da população a partir da luta por moradia, né, da luta contra a repressão aos que ocupavam terra na cidade. Então, um pouco essa é a minha trajetória, e que me levou a exercer certos mandatos pelo Partido dos Trabalhadores. O primeiro foi o de vereadora, né? Em 82, que você foi eleita. Eu me elegi já fruto 82, dessas lutas 83, todas. Né? 4 anos como vereadora, depois deputada estadual, aqui, em depois prefeita. 86 e 87, 87 e 88. Mas em 88 eu já estava como candidata a prefeita. Eu me lembro, eu também na época Você era do PT, petista, né, professor da rede. Eu conheci bem a sua trajetória. E me lembro, Erundina, que foi em 1983, nós fizemos uma ocupação de um espaço ao lado da Câmara Municipal, que era uma agência do governo estadual de empregos, era, acho que o Cine. O Cine, nós ocupamos, nunca vou me esquecer de uma cena que nós não podíamos sair, nem as pessoas podiam entrar, mas você entrou com comidas, com sacolas de alimentação para que as pessoas pudessem permanecer ali acampadas na ocupação. E o nosso gabinete eu me lembro que você entrou com uma sacola, 2 sacolas assim, porque você, como vereadora, tinha livre acesso. E né? teve um outro fato muito significativo, que foi quando eles estavam impedindo a entrada de alimentos, a entrada de água, de ligar a luz, enfim. Aí Dom Paulo foi lá, paramentado, né? Ele se postou na porta da entrada, onde entravam as pessoas com alimentos, etc. E eles estavam impedidos de fazer isso. Ele pôs o braço assim na porta da entrada, pôs assim. Aí disse para o policial que estava, bata, pode bater. E mandando o pessoal entrar com as, sabe, com as marmitinhas com comida para os trabalhadores. Eram desempregados, né? Isso, eram os desempregados que ocupavam. Foi uma crise muito grande de desemprego, uma inflação de 80% na época do Sarney, enfim. Era um momento de muita crise e de efervescência política. Muita mobilização social, muita resistência popular. Foi um momento, uma primavera da política brasileira. O fim da ditadura militar e o processo de redemocratização. Exatamente. Mas você falou do Dom Paulo Evaristo Arnes, eu quero falar de um outro Paulo Freire. Freire. Que daí você chega à prefeitura, é eleito em 88, e você monta um secretariado de peso, né, com grandes nomes, como Paulo Freire na educação, Marina Chauí na cultura, Paul Singer no planejamento, Dalari, né, Dalmo Dalari, Eduardo Jorge na saúde, Lúcio Gregório no transporte, Hélio Bicudo nos negócios jurídicos, não foi? Enfim, você... Sandrone nos transportes. Né? Depois o Carlos Neder, que hoje é deputado estadual. Substituiu o... ele foi meu secretário, né, Lembro dele. de saúde, depois de Eduardo Jorge. Enfim, era um ministério. Né? Era um ministério. Mas eu Paulo lembro, Freire, Janás, como que foi como que foi nomear... Eu fiquei assim... muito contente, logicamente, mas como que veio isso, Paulo Freire, que eu era já pedagogo, já lecionava tanto na rede municipal como na rede estadual, nesse ano de 88. E o Paulo Freire já fazia parte da minha formação, era um ídolo, né? Era uma referência. A gente lia os livros dele, que chegavam clandestinamente pelo Brasil, né? Na época da ditadura. Ele estava anistiado, ele estava exilado. Né? E eu fiquei muito contente em saber que ele seria o nosso secretário municipal de educação. Estava voltando, né? Estava voltando. Como que foi o convite? Você convidou pessoalmente? Ele aceitou de imediato? Eu fui à minha cidadezinha, Iraúna, o meu aniversário é em novembro,
E antes da posse, me deu uma vontade de ir às minhas origens, né? Rever meu povo de novo e reiterar os meus compromissos com aquela região. Enfim, me deu uma vontade de ir lá para beber na fonte, digamos assim, né? Foi uma surpresa a minha vitória, ninguém esperava, nem o Partido dos Trabalhadores acreditava. E eu fui para Uiraúna, fiz um percurso dentro do Estado, porque como eu migrei em todo o Estado, por estudar, por trabalhar, eu migrei para várias cidades dentro do meu próprio Estado. Então eu visitei todos aqueles lugares, né? João Pessoa, Campina Grande, Patos, cheguei a Sousa, cheguei a Uiraúna, que foi o percurso que eu fiz dentro, quando eu era adolescente, na procura de estudo, de trabalho, enfim. E eu estava em Campina Grande, passando para ir para Uiraúna, porque eles fizeram celebrações para me receber em todas essas cidades, né? Eu estava em Campina Grande, de passagem para a minha cidadezinha, e me ocorreu, né, convidar o primeiro secretário do meu governo. E esse primeiro secretário seria Paulo Freire. E assim, foi uma coisa que veio na minha cabeça. Não pensei antes, até porque o PT queria influir nas escolhas todas. Aí eu liguei de Campina Grande para a Anitta, que é a esposa dele, a segunda esposa dele. Ela disse, ele está dando aula em Campinas, na Unicamp. Eu liguei para a Unicamp, ele de fato estava dando aula, mas ele veio me atender. Aí eu fiz o convite, mas sem nenhuma expectativa que ele fosse aceitar. Porque já havia dito que a primeira experiência dele foi no Plano Nacional da Educação, no governo Goulart, e foi por isso que ele foi, além do trabalho dele, né, com o método de educação de adultos, que alfabetizava os camponeses em 40 horas, enfim. E ele sofreu, ele foi para o exílio por conta do trabalho dele, né, o método que ele havia criado de educação de jovens e adultos. E ele tinha dito que nunca mais aceitaria trabalhar no governo, em órgão de governo, né? E eu não tinha expectativa que ele aceitasse. Eu liguei para ele, ele me atendeu, aí eu fiz o convite, ele disse, olha, se eu não aceitasse, eu estaria sendo contraditório com tudo aquilo que eu fiz na minha vida, que eu propus na minha vida, que eu defendo na minha vida. Eu não posso deixar de ajudar um governo de esquerda, né, na cidade de São Paulo. E aceitou naquele momento. E outro dia eu tive com uma pessoa que o assessorava naquela época. Era uma espécie de monitor dele, né? E ele me contou que ele saiu do telefonema, chegou lá meio atordoado, aí o rapaz notou que outro dia, num evento que nós fizemos aqui, aí ele disse, professor, o que você tem, que você está esquisito? Ele disse, olha, eu recebi um convite, aceitei, mas eu estou em dúvida se foi certo. Aí contou para ele disse, é muito certo. Enfim. E aí o PT ficou muito insatisfeito, a direção, porque a direção queria ela mesma escolher os secretários. Eu digo, não, o primeiro escalão do governo tem que passar por mim, porque senão eu tenho que ter uma certa autonomia na minha equipe. Então a minha equipe toda foi uma decisão, todos do PT, e os melhores quadros que o PT tinha. Então a escolha do primeiro escalão de governo, o secretariado passou por mim. Isso começou a haver um frisson entre mim e o partido por conta de coisas dessa ordem e outras que depois ocorreram, né? Então foi o primeiro secretário e a partir daí nós fomos compondo a equipe, que foi aquela equipe extraordinária. Com a Lisete Arelaro, Mário Sérgio Cortella, Gadotti. Que vieram depois para o Paulo Freire. E Paulo Freire, depois de 2 anos e meio, ele vivia insistindo que já tinha feito o que era para fazer, já tinha formado uma equipe, que ele queria ir para casa para escrever sobre a experiência. E aí, no seu governo, foi o momento em que nós mais avançamos na educação municipal, com um novo plano de carreira, exatamente, né, com a jornada de trabalho mais adequada. Exatamente. Nós avançamos muito, mas, sobretudo, eu nunca vou me esquecer da luta que foi aprovar na Câmara Municipal, da luta do seu governo. Nosso, né? Eu também era da época do... me lembro que você... Eu era professor na época, mas eu acompanhei e militei muito na educação, mas a luta de elevar o investimento em educação, mudando a lei orgânica de 25% para 30%. Exatamente. Foi uma grande conquista para o magistério estadual, para a educação obrigava municipal. Até 25%, quer dizer, não podia ser menos de 25%. Isso. Aí nós acrescentamos mais 5%, 30%. E foi uma conquista extraordinária que deu para recuperar, né, a infraestrutura da educação, que estava completamente deteriorada, não tinha
os estoques estavam lembrando todos... que nós tínhamos saído de uma gestão difícil do Jânio Quadros, Jânio que arruinou Quadros, a rede, perseguiu professores, exonerou É. professores que fizeram greve na gestão passada, e você anistiou todos eles. Depois Exatamente, você fez justiça, me lembro muito bem disso. E, Genásio, eu lembro que você, vereador no governo da Marta, foi o momento em que o governo municipal alterou essa decisão, alterou inclusive na lei orgânica. Exatamente. Os 30%. Você se insurgiu contra isso. Eu né? era vereador, daí eu fui depois, Pelo Partido no dos ano 2000, Trabalhadores. eleito vereador pelo PT, era do PT na época, né? E aí a Marta Suplicy, estranhamente, logo no primeiro ano de mandato, encaminhou um projeto na Câmara, retrocedendo, reduzindo o orçamento da educação de 30% para 25%. Logicamente que eu votei contra, mesmo a orientação do PT era para votar a favor, da bancada inteira, eram 16 vereadores, eu votei contra em memória de tudo, da sua gestão, de Paulo Freire, toda a luta que porque foi. a Marta incluía na despesa, para poder completar, né, uniforme, merenda escolar. O projeto Renda enfim, Mínima, né? Exato. Itens da assistência que não são permitidos não por pode lei, incluir né? no custo da educação. Aí né? eu votei contra e fui expulso. Inclusive você me ligou, me apoiou bastante, Pois né? Foi muito foi importante. Uma perda, né? Aquilo lá Foi uma perda, porque depois também os outros governos... Maluf, nós passamos pelo Maluf e ele não mexeu. Exatamente. Era uma E eu tinha, contradição. ironicamente, Erundina, naquele ano eu fui o presidente da CPI da Educação, né, logo no começo do governo Marta Suplicy, e eu pedi a cassação dos direitos políticos do Pita e do Maluf de 6 secretários, de Pita e Maluf. Aí, depois do nada, ela manda aquele projeto. Então, logicamente que nós votamos contra. Né? Mas voltando ao Paulo Freire, né, você prestou um papel importante nomeando Paulo Freire, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a educação municipal não seria o que é hoje sem o seu governo, sem Paulo Freire. Né? Mas você depois resgatou agora, recentemente, Paulo Freire de novo, aprovando uma lei na Câmara dos Deputados, né, instituindo Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Foi logo que ele faleceu. Isso. Eu já era deputada federal, aí eu... Apresentou o projeto. Apresentei um projeto do Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Sofreu resistência, porque tinha outros nomes em disputa, mas terminou conseguindo ser aprovado na Câmara e no Senado. E ele se tornou, de fato, patrono por lei, o patrono da educação brasileira. Quando foi agora, né, com esse retrocesso político ideológico no país, a direita, o MBL e companhia, entraram com uma sugestão de lei no Senado, né, revogando o título de Paulo Freire. Significava, portanto, um novo exílio de Paulo Freire, mesmo depois dele ter falecido, já não estava mais entre nós. Aí nós nos insurgimos, eu, Daniel Cara, que é o coordenador do Programa Nacional de Defesa da Educação Democrática, né, e personalidades de outros países. Paulo Freire era mais respeitado, é mais respeitado, mais reconhecido, né, mais prestigiado, mais homenageado fora do Brasil do que no Brasil. Então, um título desse era absurdo que fosse, né, revogado depois de tanto tempo de vida dele, depois que ele faleceu, depois de vários anos que o título tinha sido aprovado, aí nós conseguimos reverter. Fizemos uma articulação na Câmara, isso era o Senado que tinha a prerrogativa de revogar. E aí conseguimos que não fosse revogado. E se manteve, então, Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Nada mais justo, né, Genásio? Eu estava falando, você citou o Daniel Cara, um grande educador, também. Um grande articulador então, de ele ajudou muito de defesa da educação, mas estava dizendo que Paulo Freire ele sempre foi perseguido pelos governos brasileiros. Né? Na ditadura militar foi exilado, depois ele voltou, eu diria que ele foi ressuscitado por você no seu governo, você nomeou, trouxe de volta Paulo Freire, que ele, na Secretaria Municipal de Educação, ele teve expressão nacional. Depois, com o governo Fernando Henrique, ele ficou de novo, né, marginalizado, e depois você trouxe ele de volta através desse título importante. Né, Eu já tinha, como vereadora, que eu conheci pessoalmente Paulo Freire, quando ele voltou do exílio, e eu lecionava nas FMU, né, e as FMU me perseguia, quer dizer, todo ano ameaçava me demitir, e os alunos não deixavam, faziam um abaixo-assinado para que eu retornasse no ano seguinte. E a turma daquele ano, do ano que Paulo Freire chegou, né, escolheu a mim, Paraninfa, e ele como patrono da turma.
E a universidade não aceitou que quer dizer, a festa de formatura fizesse na universidade. Os alunos tiveram que alugar um outro local por conta da restrição a mim e ao Paulo Freire. Porque a direção disse, não vamos aceitar dois subversivos, né? E eles eram muito ligados à ditadura, às FMU. E eu conheci pessoalmente Paulo Freire aí, porque eu já aplicava o método dele na Paraíba, no sertão, usando inclusive slides, projetor de slides. Na época era slide. E na época da ditadura, a gente encontrar um retroprojetor nas nossas casas era encontrar uma arma perigosa contra o regime, e isso era motivo de prender, de matar, enfim. E a gente, o que fez? Nós jovens que usávamos o retroprojetor, a gente enterrou, lá pela Paraíba deve ter ainda alguns retroprojetores enterrados lá para poder livrar de ser encontrado nas nossas casas esse retroprojetor, a gente aplicando o método dele. Mas aí eu só vim encontrar pessoalmente nessa festa de formatura, num discurso que nos surpreendeu, porque a gente esperava um discurso queixoso, né, crítico, denunciando o sofrimento dele como exilado. Muito pelo contrário, ele falou da alegria de estar voltando para o Brasil, comer as comidas nordestinas, quer dizer, um discurso amoroso, como era Paulo Freire. E aí, em seguida, eu era vereadora, eu aprovei Paulo Freire, cidadão paulistano. E aí depois que, como deputado do Estado Federal, ele já tinha falecido, o título de Paulo Freire, patrão da educação brasileira. Então foi, de fato, uma presença importante na educação de São Paulo e foi um marco, né? Com certeza. Erundina, antes do nosso intervalo aqui, eu queria já deixar uma pergunta no ar. Né? No seu governo, você fez vários enfrentamentos. Você enfrentava a Câmara Municipal, você enfrentava o Tribunal de Contas, você enfrentava a direita de São Paulo, setores conservadores, a imprensa que boicotava o governo, até mesmo o PT, a direção municipal do PT fazia um boicote, eu me lembro. O governo do Estado. O governo do Estado, o governo federal, eram assim, e você conseguiu fazer o melhor governo de São Paulo, a melhor gestão municipal de toda a história de São Paulo. Eu queria que você falasse como que foi essa resistência, como que você conseguiu furar esse cerco e você provou algo importante, que é possível sim governar sem fazer alianças espúrias, fisiológicas e clientelistas. As pessoas falam, para governar tem que fazer aliança com o fisiologismo. Você mostrou que não, que é possível fazer um ótimo governo com o povo, mas eu quero que você responda depois do nosso intervalo.